Momento do Discipulado. O discipulado é dinâmico e o resultado dele depende de ambos, discipulador e discípulo. Em princípio, todo cristão tinha que ser um discipulador, fazer discípulos, porque é a ordem do Senhor. E o cristão que não está empenhado em fazer discípulos está desobedecendo a Deus, que vai analisar a vida de cada um de acordo com as circunstâncias, os talentos que recebeu. Mas a ordem é para todos, fazer discípulos. Quem não está empenhado em fazer discípulos, ou porque não sabe, ou porque não foi discipulado, ou porque está acomodado, ou porque não se interessa em obedecer a Deus, por alguma razão, que vai se explicar diante de Deus. Não sou eu que vou julgar qualquer pessoa que não faz discípulos. Porém, fazer discípulos vai trazer o resultado, o discípulo feito. Um discípulo feito é um fruto que testifica a nosso favor. Há pessoas que estão fazendo amizades, contatos, isso não é discípulo. Isso é obra de aparência, de feno, de palha e tal. Há muitos que estão andando, conversando com pessoas e falando de religião. Isso não é fazer discípulos. Essa obra pode ser de aparência, que vai ser queimada. O discípulo vai permanecer. Quando aqui na terra as coisas se acabarem, os discípulos vão nos receber nos tabernáculos eternos. Jesus disse isto. Você que investiu, fez disso uma coisa muito importante na sua vida, fazer discípulos, investir na vida de uma pessoa ensinando a viver a vida cristã, então você vai ver essa pessoa nos tabernáculos eternos recebendo você. Isto é importante para a eternidade, você ajuntar tesouros no céu, fazendo discípulos, investindo na vida de uma pessoa, ensinando como viver a vida cristã. Bom, o discipulado é esse processo em que um cristão vai ensinar um mais novo, que sabe menos que ele, a ser cristão, a andar nos caminhos do Senhor. Todo cristão tem que estar empenhado em ajudar outro, em cuidar de outro, em discipular outro. E agora eu quero focalizar isso. Esse processo é dinâmico, depende do coração. Cada pessoa tem um coração diferente do outro, e isso não nos compete conhecer ou moldar o coração de ninguém. Davi tinha um coração como o coração de Deus, ele é reconhecido por isto na Bíblia. Ele falhou muito, errou muito, pecou muito, mas ele amou muito o Senhor. Por isso Deus o abençoou e ele fez discípulos. Não propriamente na família, mas ele fez discípulos entre os levitas. Os levitas músicos eram discípulos diretos de Davi. O livro de Crônicas, 1 Crônicas 25, traz algo que para mim é muito importante. 288 músicos levitas eram consagrados a Deus. Não eram só 288 não, porque na verdade eles fizeram outros discípulos, mas aqueles 288 estavam divididos em grupos, em 12 grupos, cada um também estava debaixo da liderança do Asaf, Emã e Jedutum, e os 3 estavam debaixo da liderança de Davi. Davi era o líder que discipulava aqueles 3, que discipulava os outros, e um coral de 288, um coral, uma orquestra, 288 músicos que profetizavam, eram cheios do Espírito, profetizavam com seus instrumentos. Eram discípulos diretos de Davi. Davi era o responsável por orientar aqueles louvadores. Davi introduziu os louvores no culto, e isso permaneceu e se perpetuou. E no livro de Apocalipse a gente vê aquele espírito de Davi com um culto em louvores a Deus, permeando toda a revelação de Deus no céu,
relatada no livro de Apocalipse, influência de Davi. Davi foi esse vulto que Deus escolheu. Apesar de tantas falhas, ele tinha um coração que amava o Senhor. Quando você vai cuidar de alguém, evangelizar ou discipular alguém, você não sabe se essa pessoa vai vingar. A gente nunca sabe, mas, como diz Eclesiastes, no capítulo 11, a gente lança o pão sobre as águas, depois de muitos dias vai achar algum resultado disso, mas a gente não sabe qual semente vai germinar. Um dia de chuva, outro de frio, outro de sol, a gente vai plantando. Alguma semente pode se perder, alguma planta pode ficar entre rochas, pedras e se perder, morrer. Alguma planta pode cair entre espinhos e então não vai produzir fruto, mas alguma vai produzir fruto. Quando a gente evangeliza e discipula alguém, a gente não sabe como vai ser, quem vai ser aquela pessoa, mas a gente se dá de todo o coração, a gente se dá de todo para amar aquela pessoa e ensinar no caminho do Senhor. E assim a gente não sabe qual vai produzir, ou se vai produzir, mas uma vai produzir a 30 por 1, outra vai produzir a 60 por 1 e outra vai produzir a 100 por 1. Deus é que conhece esse mistério dos corações, mas a nós cabe amarmos e falarmos com todos eles e vamos observar a correspondência, porque se você fala para alguém que não quer ouvir, se você fala para alguém que não quer ouvir, você estará jogando pérolas aos porcos. Mas quando a pessoa tem sede espiritual, um coração ardente, sedento pelo Senhor, o que você falar, ela vai beber, vai receber e vai amar aquilo e vai valorizar aquilo. Isso não depende de nós, depende do coração daquela pessoa que não é acessável por nós. Só Deus conhece o coração. Até a própria pessoa também não conhece o seu coração, porque o coração é enganoso. Jeremias 17:9, o coração do ser humano é enganoso. A gente não conhece nem o nosso, quanto mais o dos outros. Por isso a gente tem que amar a todos e levar a palavra para todos. Mas a gente vai observar a atuação de Deus naquela vida mediante a sede espiritual que aquela pessoa demonstrar. Uma pessoa que quer receber o que você tem para dar, é Deus quem está fazendo isso. Entende? Quando você vê uma pessoa sedenta, com o coração aberto, que quer receber o que você tem para dar, Deus é quem está trabalhando naquela pessoa. E assim, o discipulado é dinâmico, depende do amor do discipulador. Você ama uma pessoa, você gasta tempo, 1 hora, 2 horas, e às vezes todo dia, para investir na vida de uma pessoa, orar com ela, contar as coisas da Bíblia que você sabe e perguntar sobre a vida dela, verificar como ela está indo em todas as áreas da vida. Nós sugerimos que você verifique a sua vida pessoal, devocional, leitura da Bíblia, vida de oração, vida de mordomia, administração do dinheiro, vida familiar, como você está, ou como o discípulo está com relação à família, se ele está evoluindo. São as várias áreas em que nós vamos examinar a vida do discípulo, se ele está avançando. Para isso você precisa ter amor, você precisa investir tempo com aquela pessoa. E se você tiver amor, isso depende do seu coração. Você ama a Deus para poder investir 1 hora por dia com uma pessoa, mesmo sem saber se aquela planta vai vingar ou não, se ela vai crescer ou não, se ela vai reproduzir ou não, você está disposto, por amor a Deus, a fazer discípulos, investir, por exemplo, 1 hora por dia com aquela pessoa, só por causa do Senhor? Isso é amor que você tem no coração. Você tem amor, tem vontade de obedecer a Deus e de ver frutos para o Senhor, de alegrar o coração de Deus vendo frutos do seu trabalho. Isso é amor. Então, eu, fazendo um fecho aqui, digo que o discipulado é dinâmico. A gente não sabe como vai
terminar, como ele vai continuar, qual é o resultado dele. Mas nós plantamos como se todas as plantas fossem germinar e crescer e produzir. Nós cuidamos de todas as plantas como se todas vão produzir, mesmo a gente sabendo que algumas podem falhar. Nós investimos com amor nas pessoas. Isso é prova do nosso amor para com o Senhor. Você tem amor a Deus para gastar tempo com pessoas todos os dias, para orar por elas, para desejar vê-las nos caminhos do Senhor? Ou você é um crente egoísta, crente do eu sozinho? Você só se interessa pelos seus problemas, só ora a Deus pelos seus problemas, suas necessidades, vai à reunião quando interessa a você, porque é bom para você, vai para receber a sua bênção. Você é crente assim? Ou você vai para dar a Deus, para ver oportunidades de Deus, cumprimentar os visitantes, fazer contato com os irmãos, amar os irmãos para fortalecer a fé dos irmãos? Você vai à reunião para isso ou só para receber? Como está o seu coração? Você realmente ama a Deus? O discipulado depende de amor. A gente só vai querer discipular alguém se a gente tiver amor ao Senhor, mas vai ter uma correspondência. Você também não sabe como é o coração de quem recebe. Umas pessoas recebem de um jeito, outras de outro, mas você não está fazendo isso por causa delas, você está fazendo isso por causa do Senhor. O seu amor a Deus leva você a investir em pessoas. É assim que Deus quer que você seja testado. Você está sendo testado hoje. Do dia hoje, de 24 horas, quanto tempo você vai tirar para estar a sós com Deus, orando, louvando, glorificando, agradecendo? Quanto tempo você vai tirar das 24 horas de hoje para investir na vida de outras pessoas, ensinando o caminho do Senhor, discipulando? Isso é amor que você vai demonstrar a Deus, e você está sendo avaliado pelo Senhor dessa maneira. Você consegue entender?